Doce, salgada, líquida, fervente, gelada, em nuvens. A água desempenha um papel essencial na dinâmica da Terra. Escultora de relevos, reguladora térmica, geradora de atmosfera, é também condição, berço e sustento de todos os seres. A vida, tal como a conhecemos, nasceu da primordial interação entre água, fogo e pó de estrelas. E desde o início dos tempos que esta junção perfeita entre hidrogênio e oxigênio tem um papel predominante no planeta. A Terra é conhecida por o planeta azul, porque a quantidade de água que tem é imensa, nomeadamente a água oceânica, que corresponde a cerca de 97% da água existente. O que temos de água doce é entre 3 a 4% só da água total do planeta. E depois desses 4%, quase 2% estão no gelo, portanto, na calote glaciar, nos gelos no cimo das montanhas, nos glaciares. Portanto, ela não está propriamente disponível para uso. Depois temos quase também 2% em profundidade, em reservas, em aquíferos de profundidade, que se formaram ao longo de milénios. Alguma já lá está há muito, muito tempo, outra renova-se mais regularmente. Portanto, o que temos disponível em lagos, em rios, é pouco menos de 0,5%, é muito, muito pouco. Nós precisamos da água para funções vitais da nossa vida. Nós precisamos da água para beber, as pessoas, os animais precisam da água para beber. Precisamos da água para a produção agrícola, para a produção de alimentos, e cada vez precisamos mais, porque somos cada vez mais. Mas precisamos também da água para manter o ecossistema. As árvores, as plantas, a vegetação necessitam da água, todas elas. E, portanto, a água tem funções vitais para a sobrevivência do globo, para a sobrevivência da sociedade em geral. Constituinte essencial de todos os seres vivos, a água desempenha também um papel incontornável na forma como respiramos. Apesar de existir a ideia de que as extensas florestas tropicais e as áreas verdejantes das superfícies terrestres são responsáveis pela oxigenação do planeta, a verdade é que a nossa grande fonte de ar puro se encontra nos oceanos. O oceano, podemos afirmar que é um pulmão da Terra. A luz atmosférica só penetra cerca de 100 metros no oceano. Todos os seres vivos que realizam a fotossíntese estão nesta faixa, nesta película, ao nível do oceano é uma película, de 100 metros de espessura. E, portanto, a realização da fotossíntese liberta oxigênio, que vai para a atmosfera, e consome dióxido de carbono, que é um gás de efeito de estufa e que nos tem apoquentado nos últimos anos. A poluição é um tema também muito importante nos oceanos. Embora se tenha melhorado muito pelo tratamento dos efluentes que são enviados para o oceano, há muito lixo no oceano, muito. E ganhou uma visibilidade maior quando se soube da existência no Pacífico de uma enorme ilha só de lixo, em especial plásticos, que é maior do que o território francês. Mas os desafios que enfrentamos no que respeita à preservação dos mares não ficam por aqui. O facto da água demorar mais tempo a aquecer e a arrefecer do que o ar faz com que o oceano tenha um importante papel na regulação da temperatura do globo. Uma função para a qual a criosfera também é determinante. A criosfera é essencialmente a componente gelada do planeta Terra. O planeta não só a parte sólida, mas também inclui a parte da atmosfera, a parte marinha que está congelada, e aquilo que entra mais na mente de todos nós, no nosso imaginário, são os grandes glaciares. Mas, na verdade, a criosfera é mais do que apenas os glaciares. Inclui também a neve,
inclui o mar gelado, que não são glaciares, não é? Inclui as plataformas de gelo, o solo gelado, tudo isso faz parte da criosfera. À capacidade que as superfícies têm de refletir a luz solar que sobre elas incide, chamamos albedo. Este atributo ajuda a manter o planeta mais fresco, mas está a ser posto em causa pelo aumento global das temperaturas, que afeta todos os componentes da criosfera. Os glaciares são essenciais para o sistema climático global. Não só porque essas grandes massas de gelo que estão nas altas latitudes, na Groenlândia e também na Antártida, com o aquecimento global, começam a fundir e estão a fundir cada vez mais rapidamente. Essa água que estava retida fora do oceano está a ser passada para dentro do oceano e está a causar a subida do nível do mar, que nós vamos ouvindo, não é? Que no dia-a-dia é difícil de observar, mas que na verdade os dados mostram que tem havido uma subida gradual do nível do mar. O aquecimento tem feito com que haja cada vez também menos cobertura de neve. Na verdade, o que se está a verificar é, em algumas áreas, aquilo que caía sob a forma de neve, cai sob a forma de chuva. O gelo marinho tem uma espessura de cerca de 2 metros, anda à superfície a flutuar e o que está a acontecer, na verdade, é que o gelo marinho, devido às temperaturas estarem a ser progressivamente maiores, tem vindo a degradar-se e pensa-se que, em poucas décadas, podemos deixar de vir a ter gelo marinho no Ártico durante o verão. O impacto desta degradação do gelo marinho no Ártico e também na Antártida será enorme. Para já, vai haver muito mais energia absorvida pelo oceano. Logo, o oceano vai aquecer ainda mais. A atmosfera vai também aquecer mais. A redução no gelo marinho está já a causar um aumento da temperatura no Ártico a uma taxa 4 vezes maior do que a taxa do aquecimento global. As gigantescas massas de água doce que todos os dias se perdem no oceano estão a causar alarme generalizado. Até porque as reservas hídricas do planeta se encontram também sob forte ameaça. Cerca de 70% da água doce disponível é utilizada para a produção agrícola. E essa produção agrícola que tem levado nos últimos 10 anos ou nos últimos 20 anos é uma extração muito intensiva de água, também incluindo a água de profundidade. Nós, à escala de um ano, é retirada da água dos depósitos de água em profundidade um correspondente a 320 vezes a água do Alqueva. Portanto, são números assim muito gerais, mas para se perceber que é muitíssima água. Nós sabemos também que estamos a extrair essa quantidade enorme de água de profundidade e ela vai repondo, mas muito lentamente. Temos cada vez menos precipitação. Temos um coberto vegetal que foi muito transformado, mas depois degradado para a agricultura. E temos uma questão gravíssima de solos, de desertificação dos solos. Nós temos perdido por escorrimento da água, e portanto a água que anteriormente, com outro tipo de sistemas agrícolas, ela ficava retida, essa água que se vai perdendo equivale, em algumas zonas, equivale à quantidade de água que nós temos perdido pela diminuição da precipitação. Se nós tivéssemos um solo coberto com pastagem, com o sistema montado, esses sistemas protegem o solo, porque o solo está sempre coberto. A árvore faz diminuir a velocidade das gotas da chuva. Elas, quando chegam ao solo, vêm com menos impacto. O solo está coberto com uma pastagem e a água fica ali e depois é infiltrada, e isso vai possibilitar que o ecossistema tenha muito mais equilíbrio para enfrentar os grandes períodos de seca. E um dos objetivos principais para as áreas urbanas é travar a impermeabilização dos solos. E essa infiltração é importantíssima para ajudar o ecossistema e para repor os recursos aquíferos, mas também para evitar as cheias dramáticas que nós temos visto regularmente ao longo dos últimos anos e que têm a ver realmente com o enorme escorrimento da água, porque ela não tem como se filtrar, porque se tiver toda a superfície onde ela cai está impermeabilizada, ela só pode correr, não é? A água tem memória porque tem tendência a passar sempre nos mesmos sítios. Ou seja, há uma tendência para que a água procure nos seus trajetos sempre o caminho mais fácil.
caminho mais fácil ditado pela lei da gravidade implica que a água escoa em direção às áreas mais baixas, principalmente na parte terminal das ribeiras, tem a tendência a inundar, a alagar. Digamos que, nesse sentido, a cheia corresponde na prática a um fenómeno hidrológico em que o rio galga para fora das margens do seu leito menor, é tipicamente um fenómeno natural. Enquanto eu não vejo grande problema que em bacias hidrográficas como a do Tejo haja alguma ocupação nas pequenas aldeias que estão vocacionadas fundamentalmente para a atividade agrícola, nas áreas urbanas a realidade é diferente. Também é diferente o tipo de cheia, porque as bacias hidrográficas são de muito mais pequena dimensão, estão muito impermeabilizadas, e isso tem como consequência que os picos de cheia se verificam mais rapidamente na sequência de chuvas muito intensas e tendencialmente com picos de cheia mais acentuados do que aqueles que aconteciam no passado. Porque no passado, uma boa parte dessa água, não toda, como é evidente, mas uma boa parte dessa água conseguia infiltrar-se e fazer um trajeto, digamos, subsuperficial, que é muito mais demorado do que aquele que se verifica quando a água escorre à superfície, nomeadamente em cima de cimento ou de alcatrão, onde digamos, a velocidade de escoamento é exacerbada e é muito mais rápida. Vila Franca de Xira, uma vila que foi diretamente afetada também pela cheia de 1967. Houve também mortos. Pode ser tentador atribuir a responsabilidade ao rio, mas isso de facto não corresponde à verdade. O rio Tejo não teve nenhuma cheia nessa altura e, apesar de tudo, morreram mais de 700 pessoas afogadas neste território. Cheias rápidas de 1967 têm origem na precipitação. O fator desencadeante é a precipitação, uma chuva muito intensa e muito concentrada em muito pouco tempo. Os modelos climáticos indicam-nos que vamos ter maior probabilidade de ter fenómenos meteorológicos extremos, nomeadamente ligados à precipitação, o que significa que a probabilidade de se verificarem futuramente ocorrências de precipitação que geraram, ou idênticas, ou eventualmente até piores, que aquelas que geraram a cheia de 1967 neste território, elas existem. Ao mesmo tempo, temos a garantia de que, globalmente, vamos ter menos precipitação. Somos confrontados com uma realidade que é aparentemente contraditória. O aquecimento que tem vindo a acontecer no planeta tem-se repercutido também no oceano. Na realidade, o planeta tem tido muitas flutuações climáticas e o último período muito frio foi há 18 mil anos. Desde essa altura que a tendência da temperatura no planeta tem sido de ascensão, de subida. Ora, se imaginarmos este enorme volume de água sujeito a um aquecimento permanente nestes 18 mil anos, percebemos o que é a expansão térmica oceânica. Quer dizer, há um aumento do volume do oceano devido a esse aquecimento. Também percebemos muito bem que se o oceano está contido em bacias oceânicas, é como se fosse um copo ou uma bacia, e se expande tem que verter para fora da bacia, e fora da bacia é a faixa costeira. Em 2014, o 5º relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas concluía que 70% do aumento do nível das águas do mar se deve à expansão térmica oceânica. Se nada for feito para inverter o processo de aquecimento global, o oceano continuará a elevar-se, com consequências catastróficas. A última década deste século já mostra uma subida do nível do mar de mais de 2 milímetros por ano. Pode parecer muito pouco, mas a isso nós temos que acrescentar a variação da altura da maré e
mais do que isso, os temporais. Por um lado temos as ondas, que são geradas pelo vento habitual sobre o oceano. E por outro, quando existe uma depressão, existe um empolamento, como que a superfície do oceano é repuxada para o ar. Foi sobretudo a partir dos anos 70 que os problemas de erosão na costa e de avanço do mar sobre a costa se agudizaram. E porquê? Porque os anos 50 foram o boom de construção de barragens. São os sedimentos que trazem as areias para a costa e depois que o mar distribui. Ora, como começaram a ficar retidas, demorou cerca de 20 anos a agudizarem-se as faltas de areia no litoral e, portanto, se não há areia para proteger a costa, o mar avança. Nas zonas mais vulneráveis situam-se áreas úmidas costeiras, muito ricas em recursos naturais. É o caso da Ria Formosa, uma paisagem protegida em virtude das valiosas funções que desempenha. Estes ecossistemas costeiros, como os estuários e as lagoas costeiras, como esta que estão onde estamos, são zonas altamente produtivas, são zonas de interface, portanto, ecossistemas de interface que são altamente produtivos, com uma grande biodiversidade e, por isso mesmo, são especialmente interessantes para o desenvolvimento das populações humanas, que historicamente ocuparam estas zonas intensamente. As espécies-chave de um sistema deste tipo são as plantas. E nós temos dois tipos de habitats, dois tipos de ecossistemas. Temos o sapal, que são plantas terrestres, que suportam alguma imersão, suportam estar um par de horas debaixo d'água. E depois temos, mais abaixo do sapal, as ervas marinhas e também as algas. São plantas aquáticas, mas que algumas delas suportam algumas horas fora d'água. O sapal e as ervas marinhas fornecem benefícios às populações humanas, dos chamados serviços de ecossistemas, a contar com o suporte da biodiversidade. É extremamente importante para os recursos pesqueiros porque muitas das fases juvenis dos recursos pesqueiros, portanto, o que interessa às pessoas para comer, muitas das fases juvenis dependem da proteção e também da comida que é fornecida pelas ervas marinhas e pelo sapal. O valor das ervas marinhas da Ria Formosa como suporte dos recursos pesqueiros locais é enorme, foi calculado em 30, 40 milhões de euros por ano. Mas temos muitos outros valores que se podem traduzir em valores económicos. Por exemplo, a retirada de nutrientes da água. No fundo, estas plantas estão a servir como hectares, como estações de tratamento de nutrientes. Estão a reduzir a carga de nutrientes que vem da agricultura e dos efluentes urbanos e estão a fazer isso sem nós pagarmos nada por isso. O problema é que estes sistemas, se tiverem demasiada concentração de nutrientes, vai haver uma alteração do estado do sistema. Deixa de ser dominado por ervas marinhas e por sapal e passa a ser dominado por algas oportunistas que se desenvolvem grandes biomassas e, com o ensombramento, acabam por matar essas ervas marinhas. Isto tem um reflexo enorme porque essa degradação da biomassa de algas consome oxigênio, torna o sistema anóxico, acaba por matar a biodiversidade dos peixes, enfim, é um fenómeno que se chama de eutrofização. Antes de pensarmos na reconstrução e na recuperação, o restauro destes ecossistemas em zonas degradadas, temos que parar com as causas da sua destruição. As medidas de proteção das áreas costeiras mostraram ser eficazes a travar a destruição destes importantes ecossistemas. Mas, apesar dos resultados animadores,
há ainda muito trabalho a fazer para garantir a salvaguarda dos nossos recursos hídricos. O aquífero do Tejo-Sado é o maior aquífero da Península Ibérica e deve ser gastado, deve ser utilizado com muita parcimónia, digamos assim. Eu não defendo, por mais que seja razoável, que não se utilize a água deve ser utilizada, mas temos que ter consciência que é um bem escasso e que deve ser preservado nessa perspectiva. É muito preocupante aquilo que está a passar ao nível do sistema climático global. Nos últimos 2 milhões de anos nunca tivemos um aquecimento tão rápido como temos hoje. A nossa pegada no planeta é enorme. Nós devemos pensar que temos que mudar claramente os nossos comportamentos. Cada um pode contribuir com a consciência que tem da forma como utiliza a água, com a recolha, eventualmente, da água dos telhados para depósitos. Portanto, tentar poupar o máximo de água possível e juntar a água que, de outra maneira, se perderia. Mas, sobretudo, eu acho que há uma questão muitíssimo importante de exigir de quem toma decisões políticas que este seja um assunto que está em cima da mesa e que haja uma estratégia muito clara sobre como é que nós queremos utilizar a pouca água que temos. As intensas ondas de calor que têm atingido o globo estão, como nunca, a despertar consciências para a importância da água. Da mais pequena bactéria ao mais majestoso dos mamíferos, todos os seres dependem do precioso líquido para existir. Cabe à humanidade e a cada um de nós garantir que a água continua a correr em direção ao futuro.